Está com a sua Bíblia aberta? Abra a sua Bíblia. Atos, capítulo 9. Na semana atrasada, na semana passada nós não pudemos ter o nosso encontro, porque estávamos ali em São Francisco e não tinha nenhuma iluminação, e enfim, estava muito complicado, então preferimos não fazer. Então fizemos uma pausazinha. Mas na última vez que nós fizemos o estudo, nós falamos sobre o Saulo versus Paulo. Nós falamos sobre aquele que era perseguidor da igreja e agora aquele que passa a ser perseguido. Aquele que agora não conhecia Jesus, mas agora está pronto para morrer por Jesus. Né? Ele é Saulo, mas agora ele é Paulo. E ele passa a ser esse homem de Deus. Então nós falamos um pouco acerca dessa conversão. Não é? Nós falamos um pouco desse momento, dessa genuína e verdadeira transformação, dessa metamorfose, dessa metanoia, né? Dessa volta, alguém que diz, quem és tu? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Dura coisa é para ti recalcitrares contra os aguilhões. Quer dizer, a partir de agora, aquilo que você usa para atacar, vão te atacar. E você vai ter que dizer, vale a pena servir e seguir ao Senhor Jesus. Então é nessa expectativa de que a gente vê não só Saulo se convertendo, mas tantas pessoas que vão nessa mesma caminhada. Então, a conversão de Saulo passa a ser modelo para todos nós, de certa forma. Mas eu queria mostrar, caminhando um pouquinho mais com vocês, aí em Atos, capítulo de número 9, versículo 19, quando ele recebe a visita de Ananias, diz assim, que depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido e então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Ele foi para perseguir os discípulos, mas agora ele permanece em Damasco alguns dias. Quando eu era criancinha, e eu ouvia as histórias de Saulo, Paulo, as pessoas sempre me contavam, sempre dava a entender que ele se converteu, ele na estrada de Damasco ficou cego, 3 dias depois ele está em Damasco, ele abre os seus olhos, ele enxerga, ele vê, ele invoca o nome do Senhor e ele é batizado. E a ideia que eu tinha é que ele ficou ali em Damasco alguns dias e logo em seguida começaram a persegui-lo e ele teve que fugir, descido pela muralha. Vamos ler o texto. Diz o texto, olha só. E logo, versículo 20, e logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos os que ouviam estavam atônitos e diziam, não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus? E para aqui veio precisamente com o fim de levar amarrados aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, mostrando que Jesus é o Messias, é o Cristo, o esperado. Até hoje, muitos judeus, eles até falam assim, o seu Cristo já veio, mas o nosso Cristo ainda não veio. Né? O seu Jesus, o seu Messias já veio, mas o nosso ainda não veio. Muitos judeus ainda ficam à espera. Então Paulo ficava lá junto aos judeus em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo, o Messias. Decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si matá-lo, tirar-lhe a vida. Versículo 24. Porém, o plano dele chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas para o matarem. Mas os seus discípulos
tomaram-no de noite e, colocando-o num cesto, desceram-no pela muralha. Então, quando alguém contava a história, sempre eu entendia que era mais ou menos assim, muito imediato. Isto é, ele aceitou Jesus naquela noite, no dia seguinte ele já está pregando o evangelho, ele está confrontando as pessoas com Jesus, e aí as pessoas já começaram a persegui-lo, e aí ele à noite ele desce, os irmãos descem ele um cesto, descendo a grande muralha de Damasco, e ele foge e ele vai para Jerusalém. Era assim que eu entendia. Era assim que eu pensava. E se você fizer uma leitura muito corrida, você quase não vê quanto tempo se passa. Aliás, aqui em Atos, você tem algumas dicas. Algumas pequenas dicas. Vejam, Lucas, escritor do livro de Atos, não está preocupado em fazer o diário, o dia a dia da igreja e das coisas. Ele não está fazendo isso. Ele está narrando coisas, atos, acontecimentos que foram dando a direção para a igreja, a direção para os apóstolos. Como é ser igreja, como viver o evangelho. Dia a dia. Pois bem, vamos ver algumas dessas dicas para os irmãos entenderem. Olha só, versículo 19 diz assim, ó: depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então, permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Então, logo de cara, percebe que ele ficou uns dias lá em Damasco e depois ele foi para algum lugar. Porque depois ele volta. E do versículo 20 ao versículo 25 é essa volta. Então, do versículo 19 para o versículo 20 já tem um período de tempo. Ah, pastor, da onde o senhor tirou essa ideia? Aqui, ó, vai comigo em Gálatas. Deixa o dedinho aqui, ó, deixa o dedinho em Atos e vá a Gálatas. Vá lá, Gálatas. Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas. Abra lá em Gálatas. Acharam? Eu estou aqui passando folha por folha, esperando você. Muito bem, Gálatas, capítulo 1. Olha, por favor. Olha o versículo de número 15 do capítulo 1 de Gálatas. Olha o que Paulo está escrevendo. Olha o que Paulo está falando. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu filho em mim, para que eu pregasse aos gentios sem detença, não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas voltei para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Então, preste bem atenção. Quando Paulo está dizendo que quando ele teve a revelação, e quando ele se encontrou com Jesus, quando Jesus se revelou a ele, né? Quando o Senhor que o conhecia, que o formou, fantástico isso aqui, né? Aquele que já me conhecia antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, ele está se referindo teologicamente à sua conversão. Eu não consultei nem homem, nem ninguém, eu me acertei com ele veio ali, eu entendi, eu me converti. Não fui a Jerusalém, não subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Então preste bem atenção, deixa o dedinho em Gálatas, só para você me acompanhar, ó. Pega Gálatas, deixa o dedinho e volta para Atos. Volta para Atos, onde você estava. Atos capítulo 9. Está lá. Ó. No versículo 19, que ele ficou fortalecido, então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Ele permaneceu alguns dias. E aí dali ele sai e vai, diz o texto de Gálatas, ele diz que vai para regiões da Arábia. E diz o texto que ele volta outra vez para Damasco. Então ele vai para as regiões da Arábia, ele vai mais para o deserto, ele vai mais
ele faz um refúgio, ele vai para um lugar onde ele tem que repensar toda a sua teologia. Ele tem que reestruturar toda a sua leitura. Ele vai ter que ler os profetas novamente. Ele vai ter que, eu esperava mas o Messias, e eu esperava de uma maneira, mas ele veio, é Jesus. Então, quando Saulo se converte, ele vai para a região da Arábia e fica lá algum tempo. Não sei quanto tempo ele fica lá. Provavelmente alguns anos. 1, 2. Ele fica lá. Eu penso que ele fica lá refazendo, relendo, reestruturando. E aí ele volta para Damasco. Ele volta para Damasco e vai pregar. Aí você tem o versículo 20 até o versículo 25. E lá no versículo 23 diz assim, decorridos muitos dias. Então, Saulo volta para Damasco pela segunda vez. Agora não para perseguir, mas agora para ser pregador. E como pregador, ele vai afirmar uma coisa: Jesus é o Cristo. Ele vem com tudo do Antigo Testamento, todas as revelações. Ele de fato vai confrontar e vai afirmar que Jesus é o Cristo. Nós somos assim tão diretos que a gente já fala Jesus Cristo como se fosse um nome composto, não é? É igual Eleazar Duarte ou Juliana Oliveira. Então, Jesus Cristo. Mas Jesus não era Jesus Cristo, ele era Jesus filho de José, ou Jesus filho de Maria. O Cristo é aquilo que ele é. Ele é Jesus, o Cristo. Assim como João não era João Batista, ele é o João o Batista. O João o que batiza. Aí depois ficou junto, né? João Batista. Qual é teu nome? João Batista. É esta a primeira discussão teológica de Saulo. Porque ele convence e vai falar aos judeus que Jesus não é outro a não ser o Cristo, o esperado. Qual é o resultado daquilo? É que ele agora vai ser alvo de perseguição. Ah, sim! Urdiram um plano, fizeram um plano para matá-lo. Colocaram gente nas portas da cidade para impedir a sua saída. Fizeram barricadas. Aí o povo do caminho, os discípulos de Jesus, botaram Paulo, diz o texto, à noite. Tomaram de noite, colocando no cesto, desceram-no pela muralha. E no versículo 26 diz assim, tendo chegado a Jerusalém. Se você ainda está com o dedo lá em Gálatas, e você está com o dedo em Gálatas, olha comigo lá no capítulo 1, quando ele diz lá, no versículo 18, que ele voltou para Damasco, 17, finalzinho do 17. Estão me acompanhando? Eu espero que sim. Não perca a Bíblia. Olhe comigo. Decorridos 3 anos. Então, esses 3 anos aqui pode se referir à data da sua conversão. 3 anos. Passou-se 3 anos. Entre a conversão, o período na Arábia e um período dele evangelizando, pregando e afirmando Jesus o Cristo, lá em Damasco. Decorridos 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas, Pedro, e permaneci com ele 15 dias. E não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, o irmão do Senhor.
Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para regiões da Síria e da Cilícia. Paulo está escrevendo isso aos Gálatas. Tá certo? Agora, você olha, por favor, em Atos. Onde estávamos? Olha lá, em Atos. Como é que estão as coisas em Atos? Em Atos, diz o texto, versículo 26. Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Então, olha que coisa impressionante. Olha que coisa impressionante, queridos. Em Gálatas ele diz que ele só ficou com Pedro e com Tiago, irmão do Senhor. Só. Nenhum dos outros apóstolos quis encontrar com Saulo. Eu tenho para mim que Saulo aqui nesse momento poderia ficar até com certa raivinha. Onde já se viu? Afinal de contas, eu me encontrei com Jesus, já tem 3 anos que eu estou pregando o evangelho e falando que Jesus é o Cristo, o Messias, e eu chego aqui em Jerusalém, eu chego aqui e não tem uma banda, não tem um culto especial, não tem um pessoal me abraçando e dizendo bem-vindo, irmão, não tem ninguém, não tem. Não tem. Ninguém queria receber Saulo. Ninguém acreditava na conversão de Saulo. Ninguém sabia ou acreditava que Saulo seria chamado apóstolo futuro. Não, ninguém quis receber a Saulo. Se não fosse um cara muito bom chamado Barnabé, Saulo ia ficar assim, dedinho na boca, ficando assim, essa igreja não me ama, essa igreja não quer nada comigo. E se não fosse Barnabé para acolher, olha só, por favor, olha lá, versículo 27, porque ninguém acreditava que ele era cristão, todo mundo pensava que ele estava ali para descobrir onde é que o pessoal se encontrava, né? Um traidorzinho, ele só quer saber quem são os discípulos agora, para depois ele vir e assolar, perseguir a igreja. Mas Barnabé, o José, lembra o José que deram o nome de Barnabé? Filho da consolação. O José, eita cara bom, tomando-o consigo, é o Barnabé. É Barnabé que confia, é Barnabé que aposta nele, é Barnabé que acredita. Levou aos apóstolos. Qual apóstolo? Pedro. Qual outro? O irmão de Jesus, que não era apóstolo. Homem santo, filho de Maria e de José, meio-irmão de Jesus, né? Levou os apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho, e que este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Quer dizer, é Barnabé que faz a apresentação, é Barnabé que diz assim, gente, esse cara é aquele Saulo, perseguidor, mas esse cara encontrou com Jesus, esse cara teve um encontro na estrada que ia para Damasco. Lembra que ele ia perseguir, e nós todos aqui, ninguém ia, fomos ao encontro dele, e lá, gente, mudou a história dele, mudou. Então é o Barnabé que faz a apresentação. E estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Paulo está lá pregando o evangelho, que legal. Falava e discutia com os helenistas, mas eles novamente procuravam tirar-lhe a vida. Tendo, porém, isto chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia, e dali enviaram para Tarso. Então preste bem atenção. Aqui tem uma lição interessante. Porque
Porque Saulo poderia ter ficado com raivinha da igreja, porque a igreja não o recebeu como deveria receber. Porque as pessoas não acreditaram em Saulo. Saulo podia ter ficado assim muito triste. E isso serve de lição. Permita-me contar algumas ilustrações para explicar melhor. No meu primeiro ministério, meu primeiro pastorado foi em Belém do Pará. Quando eu cheguei em Belém do Pará, eu era magro que dava dó, meu paletó listrado era de uma lista só. Mas Jesus entrou no meu deserto, como cantava o Janires, eu repetia. E eu fui para lá para substituir um homem de Deus, bem mais idoso, cabelos brancos. Hoje os meus estão ficando brancos, mas o dele já era branquinho, 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 branquinho. Um homem que fez um trabalho espetacular na igreja ali em Belém do Pará. Um homem que eu tinha que honrar e honrava. Mas eu era completamente diferente. E os problemas eram completamente diferentes. Eu passei mais de 2 anos. Aliás, passei 3 anos. Sem fazer absolutamente nada. Sabe por que eu pensava? Que as pessoas não tinham obrigação de acreditar que eu era crente. Deus sabia que eu era crente, o Espírito Santo sabia que eu era crente, eu sabia que eu era crente, mas aqueles irmãos queridos não sabiam se eu era ou não era confiável. Então eu levei mais de 2 anos pregando, orando, ensinando, mas eu absolutamente não mudei nenhuma das coisas da igreja. Não mudei nada. Eu ia para a igreja de terno e gravata. Meu Deus, no calor de Belém do Pará, naquela umidade, mas eu ia de terno e gravata. Na igreja ninguém podia dar um aleluia. Não podia levantar as mãos, não podia bater palma, não podia cantar aquele cântico. As minhas mãos eu quero levantar. Não podia. Se alguém levantasse, uma nuvem escura descia sobre o culto. Eu não mudei nada durante aqueles 2 anos. Por que não? Porque as pessoas não tinham nenhum tipo de obrigação de saber ou de confiar que eu era confiável. O que eu vejo hoje é muitas jovens saindo dos seminários com certa arrogância, com uma certa pretensão, até por estar muito animado. Então chega na igreja, não, porque tenho a palavra, tenho a solução, eu tenho isso, aquilo outro. Aí entra na igreja e encontra pessoas idosas, pessoas antigas que aprenderam diferente. E aí os novos começam a dizer, são donos da igreja, essa igreja não quer nada. E começa uma crise na igreja. Às vezes dá choques. E quem sai perdendo? Todo mundo. Aquele obreiro novo que tem muito gás pode sair ferido e perder o rumo. E a igreja também pode se sentir aviltada ou desorientada, pode se dividir. Irmão, é um negócio horroroso. Olha que coisa fantástica. Saulo teve um encontro fantástico com Jesus. O encontro de Saulo com Jesus foi muito mais espetacular do que o meu. O meu funcionou tanto quanto o dele, mas o dele foi mais cinematográfico, né? Caminhando, luz, fica cego, cai por terra, ele tem visão, vê o... Pô, o de Saulo foi show de bola. Mas a igreja não viu aquilo, não participou daquilo. E quando ele volta para Jerusalém, ninguém deu moral para ele. Ninguém. Ele poderia ficar chateadinho. Quero chamar a atenção dos irmãos aqui. A igreja, ela é de Jesus, não é? É o corpo de Cristo. E é ele que efetua em nós o querer e o realizar. Saulo poderia até pensar, fui para Jerusalém para ser bem recebido, e
ninguém deu bola, ninguém nem me recebeu. Só Pedro passou comigo 15 dias. E eu também vi o irmão de Jesus, conversei com ele um pouco, papapá. E aí eu comecei a pregar nas ruas, comecei a falar. Foi isso que Lucas está relatando, que ele começou a pregar e começou a discutir com os helenistas. E aí os irmãos ficaram sabendo, aquele que eles não receberam, que ele estava sendo ameaçado, que ele poderia ser morto. Aí o que os irmãos fizeram? Fizeram a mesma coisa que os irmãos de Damasco. Pegaram ele, foram até Cesareia, que é uma cidade costeira, e falaram assim para ele assim: filhão, dá corda, some, porque vão te pegar. Botaram no barco e foi embora. E ele foi lá para Tarso. Foi lá para Tarso. Quanto tempo ele passou em Tarso? Eu não sei, mas passou mais um bocado de tempo. Até que Barnabé vai buscá-lo. Até que Barnabé vai buscá-lo. E isso, lá no capítulo 11, que a gente vai voltar a esse assunto. Então grava na sua cabeça. Ele foi para lá. Ficou lá em Tarso, lá na região da Síria, da Cilícia. Ficou para lá. E ficou pregando o evangelho. E notícias dele começou a rondar. Quem é que sabia disso? O Barnabé. E a igreja em Jerusalém? Continuou. Olha que coisa fantástica. Versículo 30, então, de Atos, capítulo 9. Tendo, porém, isso chegado ao conhecimento dos irmãos, que ele estava tendo embates teológicos com os judeus que tinham a cultura helênica bastante enraizada, os helenistas, e que esses helenistas estavam com tanta raiva que queriam matá-lo, esses irmãos levaram Saulo, até a cidade de Cesareia e disse, da corda, botou no naviozinho e disse, tchau, cara, vai, vaza. Aí você pensa assim, poderia pensar, quero ver o que vai acontecer agora com essa igreja, porque essa igreja mandou Saulo embora, porque essa igreja não quis o pastor tal, porque fulano de tal foi embora, e não sei o que lá, porque eles não receberam, não viram. Querido, a igreja não precisa de mim. A igreja precisa de Jesus. Saulo entende isso tão bem. Paulo, quando vai escrever mais na frente, né? Ele vai dizer assim: ai de mim se eu não pregar. Se eu pregar de boa vontade, tenho galardão. Mas se não for de boa vontade, pesa sobre mim esta obrigação. Ai de mim se eu não pregar. Ai de mim se eu não falar de Jesus. Ai de mim. Interessante. Saulo vai entender isso tão claro na vida dele. O pessoal não me recebeu bem, o pessoal não cuidou de mim muito bem. E aí a gente tem a geração do mimimi. O pessoal está falando muito isso, né? Geração do mimimi. Do cara que só fica ali, eu quero isso, eu quero aquilo outro, eu mereço, eu tenho que ser bem tratado. Mimimi, tudo mimimizinho. Gente que não está pronto para caminhar. Gente só quer receber, né? E quer receber bem. Aí você pensa, Saulo foi mandado embora. Gente, foi mandado embora, foi, querido. Ainda deram sorte. A igreja vai sofrer. Olha o versículo 31. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galileia e Samaria. Judéia está aqui embaixo, no mapa de Israel. A Judéia está aqui embaixo, Jerusalém fica aqui para baixo. Então, a Judéia. No meio tem Samaria e depois a Galileia, lá em cima. Então, havia paz aqui na Judéia e havia paz na Galileia e havia paz em Samaria. Outrora não havia paz entre judeus e samaritanos. Mas agora a igreja é a igreja e ela está em paz na Galileia, na Samaria e na Judéia. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galileia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número.
Nossa, nossa. Às vezes a gente pensa que a gente é alguma coisa. Não, não. É Deus, é o Senhor. Sem mim nada podeis fazer. Nós é que temos que nos encaixar nos propósitos de Deus. Qual é o plano de Deus para a sua vida? Qual é o plano de Deus para a minha vida? Porque Ele está fazendo grandes coisas. Ele está espalhando. É o nome dEle. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele morreu na cruz. Ele voltará. Ele, sem Ele, não há sentido. Que faço eu? Que sou eu? Que é você? Saulo, aqui tem uma dura lição. A dura lição é que ele faz parte, mas ele não é fundamental. Mais ainda, ele faz parte e Deus quer trabalhar na vida dele. Deus vai trabalhando na vida dele, no coração dele, no trabalho dele. Por isso que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados. Porque Ele está trabalhando, Ele está querendo formar em nós. Todas as coisas que já passaram com você ou comigo, elas de alguma forma vão colaborar. As coisas boas e as coisas difíceis que você já passou na vida, elas servem para trazer para você algo maravilhoso. Isto é, o Deus de toda consolação é o Deus que nos conforta. Para quê? Quando a gente passa em tribulações, dificuldades, para a gente poder consolar os que vierem a passar também em grandes tribulações e lutas. Então, com o consolo que a gente recebe, a gente consola. Quem é que nos consolou? O Espírito Santo. Aqui diz o texto, ó, no conforto do Espírito. No conforto do Espírito. A igreja caminha no temor do Senhor. Aqui tem duas coisas que são fundamentais, né? Duas, pelo menos duas. A igreja está caminhando e edificando. Ela está mutuamente animando e fortalecendo um ao outro. Esse é o papel da igreja. Esse é o papel de a gente ir no culto. Esse é o papel da gente manter comunhão com os irmãos. Por que nós precisamos manter comunhão com os irmãos? Por que até de uma maneira virtual, hoje as igrejas, eu agora, estamos aqui falando de Jesus, para você que é crente, para dizer para você, nós estamos nos edificando, e nós estamos caminhando, nós não vamos parar, não vão nos parar. Nós pregamos a Cristo, e este crucificado. Escândalo, loucura, mas para nós, poder de Deus, poder, salvação, somos dele, nós somos tremendamente dependentes dele. Essa é o lugar em que eu preciso me encontrar, que você precisa se encontrar. Eu preciso dele. Eu preciso dele. Ele ouve a minha oração. Ele atende, ele me cerca de livramento. Ele é o Senhor. Ele coloca a sua mão sobre mim. Ele me cerca. Ele me guarda. Te guarda. Que coisa fantástica. Mas não confunda. Eu não sou fundamental. Você não é fundamental. Fundamental está aqui, ó. Temor. Temor no Senhor. Do Senhor. Quem é Deus? Quem é Jesus? Aquele cânticozinho de criança, cuidado boquinha o que fala, cuidado pezinho onde pisa, cuidado mãozinha o que pega. O Salvador do céu está olhando para você. Vou ao culto, vou prestar um culto a Deus. Vou reunir meus irmãos para edificar, para caminharmos juntos, para fortalecer e ser fortalecido, para consolar e ser consolado.
Não vamos à igreja, ao templo apenas para receber, vamos também para doar, muito mais para doar, porque a Bíblia diz: mais bem-aventurado é dar do que receber. A geração do mimimi quer receber. A geração de crente que tem temor vai para socorrer, vai para amar, vai para confortar. Temor é marca, tem que ser restaurada as nossas igrejas. Às vezes eu fico pensando que em muitos lugares de igreja é mais um clube de reunião e de autoajuda e de sei lá o quê, do que de fato um lugar em que Deus está. Onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, diz a palavra, eu estarei. Uau! Eu estarei. Então, quando nós nos reunimos em um lugar para congregar, para usufruir do conforto, do consolo e da direção do Espírito Santo, o Espírito, o Pai, o Filho presente. Espírito presente, Deus conosco. O temor, onde está? E no conforto do Espírito Santo, como consequência natural, a igreja crescia. A igreja estava em paz. Os irmãos se encontravam e edificavam, e no temor do Senhor andavam. E eram confortados pelo Espírito. A igreja crescia. Então, algumas pessoas pensam, eu estou saindo dessa igreja, eu quero ver o que essa igreja vai acontecer quando eu sair dessa igreja. Já vi história de gente, querido, parece brincadeira. Tem história de igreja assim, eu quero ver o que essa igreja vai fazer quando eu parar de dar o meu dízimo. Quando eu parar de dizimar, quero ver como é que essa igreja vai sobreviver. Desculpa o termo, ô idiota. A igreja não é sua, não. Mas eu já vi essas histórias, coisas assim. Quando eu não for mais, quero ver. Se Deus encontra gente que o teme, que quer caminhar junto e quer glorificar o nome do Senhor Jesus, Ele mesmo é que vai fazer a coisa acontecer. E o negócio é tão dramático e tão tremendo que lá em Apocalipse, nós já estudamos isso para trás, capítulo 1 diz que nas mãos do Senhor, na mão de Jesus estão os pastores. E que Jesus caminha no meio das igrejas. E interessante que a descrição das 7 igrejas, tem igrejas horrorosas, espiritualmente horrorosas. Tinha aquelas que tinham nome, que está vivo, mas é morta. Só tem marketing. Tem igreja que é só marketing, mas está morta. Tem igreja que é rica, mas é pobre. E tem igreja pobre que é rica. Mas tem igreja que mistura idolatria. Tem igreja que tem muita sujeira, prostituição no meio da igreja. E a Bíblia fala ali que Jesus passeia no meio da igreja, das 7. Em outras palavras, ele é aquele que quer, volta para mim. Ele é aquele que quer perdoar, mas é também aquele que está na mão dele os pastores. Eu fico com dó. Eu sou pastor, mas eu tenho medo danado disso. Porque diz que a gente gosta dessa frase, que bom, eu estou nas mãos de Deus. Eu estou nas mãos do Senhor. Que bom quando a gente fala, eu estou nas mãos do Senhor. É bom. Não é ruim não. Que bom estar nas mãos do Senhor. Significa que Ele me protege, me cuida. É bom. Claro que é bom. Mas estar nas mãos do Senhor também tem um outro versículo que diz assim, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Aqueles pastores que deixaram de ser pastor, aqueles que deixaram de servir, aqueles que estão trocando o Senhor por qualquer outra coisa, está na mão de Deus, ele vai pegar.
Ele vai limpar. O juízo começa pela casa de Deus. Mas é dele. A igreja é dele, o corpo é dele. Só faz sentido para mim eu estando nele. E é nele e é no corpo que nós temos que lutar. Lutando juntos pela fé evangélica. O que é que está contaminando? O que é que está estragando? Nós temos que lutar. Lutar por quê? Como uma batalha qualquer? Não, lutar pela verdade, pelo evangelho. Saulo vai embora. E a igreja cresce. E Saulo vai ser tratado por Deus, ensinado por Deus. Mas a igreja cresce. Olha só para 2 exemplos. Versículo 32. Passando Pedro por toda parte da Judéia. Pedro não saía da Judéia. Pedro ainda pensa que o evangelho é só para judeu. Não se esqueça, nós estamos no capítulo 9. Pedro só vai ter uma crise no capítulo 10. Até aqui, Pedro acha que o evangelho é só para judeu. Tá. Passando Pedro por toda parte, desceu também aos santos que habitavam em Lida. Encontrou ali certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos jazia de cama, pois era paralítico. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta-te e arruma o teu leito. Ele imediatamente se levantou. Viram-no todos os habitantes de Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Da cidade, 2 cidades. Por causa da por causa do levantar Enéas da cama, porque era paralítico há mais de 8 anos. Aí ele ficou sabendo de uma notícia, ele está lá em Lida. E aí havia em Jope, uma cidade beira-mar, uma discípula por nome Tabita, ou Dorcas. Nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Era ela, a Dorcas, notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. E depois de a lavarem, puseram-na no cenáculo, numa sala grande lá, de reuniões. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo, onde estava sendo velado o corpo de Dorcas. E todas as viúvas vieram ao encontro, cercaram, e chorando, e mostrando-lhe as túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Que mulher fantástica essa Dorcas! Que crente maravilhosa essa Dorcas! Que coisa! As viúvas chegavam: olha, tá vendo essa túnica, tá vendo essa roupa, tá vendo esse vestido? Foi Dorcas que fez. Tá vendo isso? Foi Dorcas que fez. Como nós vamos viver sem Dorcas? Mas Pedro, versículo 40, botou o povo para fora, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou. Voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Talita cumi. Deu para mim que ele deve ter lembrado de Jesus quando ele ressuscitou aquela menina. Talita cumi. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a. E chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isso se tornou conhecido por toda Jope, e muitos creram no Senhor.
E Pedro ficou em Jope muitos dias na casa de um curtidor chamado Simão, xará dele. Amados, Paulo vem, não cola, não dá festa, não dá liga, ninguém recebe bem, vai embora. Aí você pensa, a igreja vai definhar, porque afinal de contas, Saulo não foi bem recebido. Não, a igreja cresce, a igreja está crescendo. O evangelho está espalhando. O poder de Deus vai se manifestando na vida desse Enéas e depois na vida de Dorcas. Agora, eu queria, para terminar, nós estamos nesse ano de muitas mortes. A morte ficou midiática. Sempre morreram muita gente. Todo ano morre no Brasil centenas de milhares de pessoas. Mas a gente passava como e ninguém dava muita notícia disso. Há muitos anos atrás, os jornais antigos tinham uma página de obituário, onde colocava lá quem morreu, morreu fulano, morreu fulano. Mas e até isso acabou. Então a morte saiu de moda. Mas agora, por causa da Covid, a morte voltou à tônica. Voltou à moda. Todos os dias os jornais sempre repetem tantas mil mortes, tantas mil mortes, tantas mil mortes. E as pessoas estão vivendo assim. A pergunta é: será que quando eu morrer, alguém vai chorar e vai, como Dorcas? Será que quando você morrer, vai causar essa comoção? As pessoas vão sentir falta de você? Pela maneira como eu e você vivemos de fato o Evangelho? Porque muitos para nós, a morte é muito definitiva, né? Quando alguém, morreu. Ué, aqui temos o caso de uma pessoa que morreu, a morte não significa nada, porque Jesus venceu a morte. Morrer e estar com Cristo é incomparavelmente melhor. É verdade. É verdade. Para Dorcas, estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Mas a Dorcas fazia tanta falta à comunidade, fazia tanta falta às pessoas carentes, fazia tanta falta à igreja, às viúvas. A Dorcas era tão envolvida que as pessoas ficavam assim: como é que nós vamos aguentar? Quem vai cuidar de nós? E é esse choro, é essa comoção, é esse apelo que vai incomodar Pedro. São aquelas viúvas chegando aqui, ó, essa túnica, essa roupa. Foi ela que cuidava, ela cuidava. Ela era notável, diz o versículo 36. Era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Crente. Todo mundo notava, todo mundo sabia, todo mundo conhecia. Todo mundo via. Ela abençoava as pessoas que haviam necessidade. Ela fazia as túnicas, ela entregava, ela dava ajuda, ela crente, amava. O amor era a marca de Dorcas. Tal era a marca em Dorcas, que quando Dorcas morre, as pessoas vêm para Pedro pedindo: por favor, mandaram 2 para buscar Pedro rápido, traz rápido esse cara aqui, porque nós demos um banho no corpo de Dorcas, nós não podemos perder Dorcas. Aí traz Pedro, e todo mundo diz: foi ela que fez, foi ela que fez. Isso aperta o coração tanto de Pedro que ele coloca o pessoal para fora, porque ele não quer fazer show. Ele não está ali para fazer um espetáculo. Ele colocou todo mundo para fora. Diz o texto
Tendo feito sair, versículo 40, todos, sair todos, pondo-se de joelhos, orou. Orou. Pediu. Senhor, tem misericórdia, traz de volta. Traz de volta. Essa mulher, eu sei que está contigo incomparavelmente melhor, mas traz de volta, porque esse povo tá arrebentado, porque ela faz diferença aqui ainda. Deixa ela aqui mais um pouco para cuidar desse povo. Glorifica teu nome. Orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos. E vendo a Pedro, sentou-se. Dorcas é o tipo de crente que nós devemos ser. Gente que ao partir deixa saudade. A Bíblia tem muitos homens e muitas histórias de homens que partiram sem deixar de si saudade. Tem algumas pessoas que, quando morrem no nosso Brasil, a gente diz: já vai tarde. Ufa! Ufa! Partiu sem deixar saudade. Mas Dorcas é alguém que diz: não. Dorcas faz diferença. Dorcas amava Jesus. Dorcas amava Cristo. Por causa de Jesus, ela era notável pelas boas obras e esmolas. Em outras palavras, a sua fé não era fé só vertical, a fé dela também era uma fé horizontal, que acolhia, que abraçava, que perdoava, que esmolava, isto é, ajudava, dava de si. É um bom exemplo. Nós precisamos do Senhor Jesus. Nós precisamos da igreja. Sem nós, sem eu, sem você, a igreja é do Senhor. O Senhor vai cumprir os seus projetos. É bem semelhante ao tio de Esther, que quando ela dá uma titubeada, eu não posso entrar na presença do rei, havia um decreto de morte sobre o povo de Deus, e aí o seu tio diz assim: minha filha, quem sabe foi exatamente para esse fim. Agora, se você recusar entrar e falar e interceder, Deus vai levantar outro escape, outro jeito, para que o seu povo seja livre dessa tamanha perseguição. Mas tu e a casa de teu pai perecerá. Em outras palavras, o Mardoqueu está dizendo: eu acho que é para isso que você deve ser e deve fazer. E se você não quiser fazer, Deus vai levantar outra maneira de fazer. E você vai dançar. Você vai se perder. Eu, Paulo, Saulo, você, nós precisamos de Cristo. Sem Cristo nós não somos nada. Cristo é a razão do nosso viver. Precisa ser. E a igreja vai avançar. A igreja vai caminhar, cumprindo o seu papel como corpo de Jesus Cristo. Nem tenham medo.
Mas sejamos nós como o próprio Saulo, mas sejamos nós como Dorcas. Gente que no meio da sociedade vai deixar saudade. Por quê? Porque conhecia e amava Jesus. E porque amando a Jesus, tendo o amor de Deus em nós, esse amor é espalhado para quem está perto, para quem precisa. De tal maneira que as pessoas clamam que ela volte. Que Deus te abençoe. Que Deus faça de você gente que caminha na igreja. Gente que não foge da igreja. Quando eu falo de igreja, eu falo da igreja maiúscula. A igreja é o corpo de Cristo. Não se ausente, não fuja. Você já conheceu e agora está longe. Você agora já foi servo atuante, mas agora está aí encostado. Acorda, volta! Saulo passou por esses momentos de não ser aceito. Mas volta, volta. Porque nós precisamos de Jesus. Nós precisamos do seu amor. Nós precisamos do seu conforto e de sermos edificados. Nós fazemos parte. Então volta, volta. Volta para o corpo. Volta para Jesus. Volta para a igreja. E vamos viver com intensidade. E quando chegar a nossa hora de partir, que a gente possa deixar saudade. Que Deus te abençoe. Que Deus te fortaleça. Que Deus enche o teu coração de fé e de temor e de conforto do Espírito Santo. Ele te ama, ele me ama. Somos dele. Somos dele. Deus te abençoe. Feche seus olhos, vamos orar um pouquinho. Ó Senhor. Ó Senhor. Ó Pai. Pai, torna a tua igreja cada vez mais expressão da tua glória. Senhor, faz com que hoje, como naquele tempo, a igreja possa caminhar em temor, que os discípulos, aqueles que se dizem teus filhos, caminhem no temor do Senhor, porque o Senhor é o dono das nossas vidas. Do Senhor ninguém zomba. Tu és o Rei. Tu és o Rei. Que a igreja caminhe no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo. Senhor, vem agora sobre nós com a tua graça e com a tua bondade, trazendo o teu conforto, a tua direção. Ó Deus, abençoa os teus filhos que estão conosco agora, que pararam para pedir para que possamos ser um pouquinho melhor, possamos viver o Evangelho com clareza, em busca, na direção de cuidar, de demonstrar o amor que temos recebido, como Dorcas, como Dorcas. Então, Pai, estende a tua mão sobre nós, guarda-nos de todo mal. Nós te suplicamos, renova a nossa força e a nossa fé. Aviva a tua obra, Senhor. Em nome de Jesus, no decorrer dos anos, faze-a conhecida. Nós cremos e somos teus. Enche o nosso coração da tua presença gloriosa. Clamamos no nome daquele que tudo vê, que tudo sabe, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe você. Que você tenha uma semana repleta da sua graça e da sua paz. Obrigado por estarmos juntos, por estarmos aqui. Não é? Divulga, compartilha e que outras pessoas possam viver o Evangelho como Dorcas. E que nós possamos amar o Senhor Jesus como somos amados. Fica na paz do Senhor Jesus Cristo. Ore por nós, ore aqui pela missão Projeto Zero. Ah, sim, quero te pedir um favor. Logo daqui a um pouco eu vou tentar colocar esse vídeo
no YouTube. Então, se você puder, entra na página. Se você não está inscrito, você pode entrar lá. Ou ajuda-nos a divulgar para que outras pessoas possam também se inscrever e colocar lá aquele negócio do sininho. Ajuda a gente a divulgar e espalhar o Evangelho de Jesus. Compartilha nas suas redes. Com certeza a palavra vai ser espalhada. Um beijo no coração. Que Deus te fortaleça. Se você tiver algum pedido de oração, você pode colocar aí, que a gente vai estar orando por você, orando pela sua vida e pedindo a direção sobre todos nós. Um beijo, boa semana, na paz do Senhor Jesus Cristo.